no início do Salmo: quem habitará com Deus? Na minha Bíblia, ela está como título, né? Não é? Sempre a gente lembra disso. Aquele negrito em cima do Salmo, ele não é inspirado. Cada Bíblia, no seu editor, coloca algo. Na minha está como o que Deus espera do seu povo. E ele faz essa primeira pergunta: quem habitará com Deus? E essa pergunta é uma pergunta que se repete eu creio que de geração em geração. Quem habitará com Deus? Quem habitará no santo monte? Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem habitará na nova Jerusalém? Como conseguir acesso a essa habitação? Para alguns, qualquer pessoa pode habitar, sendo sincera, talvez não tendo uma religião, mas sendo sincera, sendo honesta, sendo bondosa. Essa pessoa poderá habitar na presença de Deus. Mas o Salmo 15, ele nos traz aqui a figura de um indivíduo que busca, ou que escolhe, né, Deus como companheiro. E, embora o Salmo ele não diga claramente, não fala a respeito do novo nascimento, sabemos que o novo nascimento é a qualificação essencial para a entrada de qualquer pessoa no reino de Deus. Porque sem nascer de novo, o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos, sem nascer de novo, ninguém verá a Deus, né? Lá em João capítulo 3, no início do capítulo, quando o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então, há necessidade de um novo nascimento. Esse nascimento, sabemos que não é um nascimento produzido pelo homem. Ninguém jamais pode produzir um novo nascimento. Esse novo nascimento vem do alto. Ele se dá pela graça, por meio da fé. Não depende de nenhuma obra meritória humana. Quando nós falamos que a salvação ela é 100% ato divino, não estamos excluindo o fato que o homem precisa crer. Porque crer não é um ato, não é uma obra, né? As pessoas confundem muito e pensam assim: mas se você dizer que a pessoa tem que crer no Senhor Jesus, tem que aceitar o Evangelho, está praticando algo e está contribuindo. Não, de maneira alguma. Ele apenas entende, iluminado pelo Espírito Santo, a necessidade desse novo nascimento e assim passa, então, a habitar na presença de Deus. O Salmo 15, ele é um contraste com o Salmo anterior. O Salmo anterior fala da corrupção do coração do homem, né? Ele fala do homem ímpio, aquele que diz que Deus não existe e por conta disso faz aquilo que bem entende ao coração, vive no pecado. Então, o Salmo 14 declara que não há Deus e por isso não teme o Senhor. E aí nós vemos a degradação de toda a humanidade é exposta por meio do fato de que, bom, se Deus existe, eu não tenho que prestar contas a ninguém. Mas o salmista ele deixa clara a necessidade do conhecimento de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, então, o Salmo 15 vai descrever o tipo do verdadeiro cidadão do céu. Cerca de 1000 anos antes de Cristo vir ao mundo, essa pergunta estava pulsando no coração de Davi, o salmista, né? O Salmo de Davi, o Salmo 15 é de Davi, e essa pergunta estava em seu coração. Ele perguntava: Senhor, quem habitará contigo? Quem habita no Monte Santo? Quem é apto para morar com Deus? Estava assistindo com essa semana a sexta temporada de Chosen, né? E nós estávamos comentando
a quinta, né? Sexta tá por aí, mas não saiu ainda para a gente. E estava falando a respeito disso, né? De Deus tão maravilhoso, mandando seu filho ao mundo, nós indignos, né, de morarmos com ele. E Davi já perguntava isso, né? Quem habitará contigo, Senhor? Essa expressão, Santo Monte, é uma referência à própria cidade de Jerusalém. Mas não, como nós vimos recentemente, não a Jerusalém terrena, mas a celestial, lá onde nós iremos habitar. Davi, quando ele faz a pergunta, quem habitará no teu tabernáculo? É interessante que o templo ainda não existia. Mas já no coração de Davi estava a expectativa de um dia ele habitar no tabernáculo de Deus. E aí então Davi, ele usa a expressão para revelar a comunhão que existe entre o homem e Deus. E Davi responde essa pergunta: quem habitará no seu santo monte? Os puros de coração. É interessante que Mateus 5,8, o Senhor Jesus, no seu sermão do monte, ele declara algo semelhante. Mateus 5,8, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Desculpa, é 5,8, eu li o 5,5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem verá a Deus? Os limpos de coração. Não se trata de uma salvação ligada a um comportamento forjado pelo próprio homem, porque nós sabemos, hoje vimos de manhã isso, né? Nós não somos santos, posicionalmente sim, mas ainda não somos, né? Santos, perfeitos, somos ainda imperfeitos. Mas quem habitará na presença de Deus? Os puros de coração. Não pelo comportamento que o homem possa produzir, mas pela transformação que vem do alto. Aquela transformação que é feita, como eu disse no início, pelo novo nascimento. O salmista, o pensamento dele era de uma vida de comunhão com Deus, imaginando habitar na presença de Deus, o seu santo templo. E eu não sei se você já fez esse tipo de exercício de imaginar como será a habitação na eternidade. E, ser sincero, chega uma hora que eu falo assim, não dá para pensar, porque nós não, a única a única forma de explicar é que é inefável. E o que é inefável? Uma vez uma moça, um pregador pregando, perguntou assim para ela: você sabe o que é inefável? Ela: eu sei, mas não sei explicar. Eu falei: isso mesmo. Inefável é algo que você não tem como explicar. E a nossa presença, a nossa morada com Deus é algo que nós não conseguimos explicar. Mas podemos descansar no fato de que um dia sim, todo aquele que nasceu de novo habitará no santo templo do Senhor. Todos verão a Deus, os puros de coração, como eu disse, um coração puro, transformado pelo poder do alto e não da terra. E essa vida de comunhão que Davi está expressando aqui, habitando no templo do Senhor, é feito, ou ele deve ser o maior desejo de cada um de nós como crentes. Nós não devemos estar desejando, e por mais que nós precisamos e necessitamos das coisas desse mundo, nós não devemos estar desejando as coisas desse mundo como objetivo final. Lógico, todo mundo que se desenvolve na vida, ele vai alcançando algumas coisas na vida, alguns com mais facilidade, outros com dificuldade, mas vai lá, conquista um carro, depois conquista uma casa, né? Vai progredindo, alguns, como eu falei, com mais abundância, outros com menos, mas esse não é o alvo principal do coração do crente. O alvo principal do coração do crente é saber que habitará na presença de Deus para todo sempre.
E com isso, nós devemos desejar, já nessa vida, servir e agradar a Deus. O Espírito Santo nos ensina que nós devemos conhecer qual é a vontade de Deus e praticar essa vontade em nossa vida, como objetivo principal da vida de todo crente. Não é ter o nome no hall da fama, né? Lá, Paulo, em Romanos 12, no versículo 2, ele diz: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não é ter teu nome no hall da fama. Ah, é em Hollywood, né? Não, é Hollywood, né? Que tem lá a calçada da fama, então as pessoas veem lá o nome dos famosos. A sua lista está na lista dos notáveis. Talvez em algum lugar o nome de um crente está lá estampado por algum grande feito, alguma grande descoberta científica, mas a maioria de nós não teremos o nosso nome guardado ou gravado na história, né? Os únicos que vão lembrar de nós serão os nossos parentes. Imagino, se o Senhor Jesus Cristo não voltar, nos próximos, talvez, 40 anos, o neto filho do neto já, né? 40 anos já pode ter neto, né? Perguntando para ele, como é que era o teu pai, meu bisavô? Aí o Pedro vai lembrar, né? Mas depois, se passar mais 50 anos, meu bisneto não vai lembrar mais, nem sabe quem é. Porque o nome vai ser esquecido, né? As pessoas não vão lembrando. A gente lembra dos nossos pais, nossos avós, a gente lembra os que tiveram mais contato, mas bisavô, a maioria não lembra mais. Mas não é esse o nosso alvo. Ter o nosso nome lembrado na terra, e sim estar com o nosso nome registrado no livro da vida. Porque é lá que nós iremos habitar com o Senhor. Então, o salmista ele diz que o maior desejo, não apenas dele, mas de todos os crentes, é servir a Deus e agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E ele, então, a partir do versículo 2, ele fala do cidadão do céu. Quem são essas pessoas? Primeiro, aquele que vive com integridade. Ser íntegro, viver de maneira honrada, fazer o bem, ser justo em todas as relações de sua vida, falar a verdade em amor, com sinceridade, obediência, né? Essa é a pessoa íntegra, o cidadão que vive no céu é aquele que vive com integridade. Um homem íntegro possui interesse moral. Ele é completo, ele é equilibrado. Como eu disse, ele anda em sinceridade. Vive na praia da justiça. O homem íntegro que Davi descreve aqui sempre fala a verdade e o faz de coração. Agora, sejamos sinceros. Se você for colocar na balança aqui, eu creio que o peso contra das nossas vidas será maior do que aquilo que Davi está falando aqui. Porque muitas vezes nós não somos pessoas íntegras. Muitas vezes nós falhamos, pecamos, erramos. Nem sempre falamos a verdade. Nem sempre fazemos as coisas de coração. Mas o homem íntegro, ele é aquele que entende que a sua integridade ela está guardada em Jesus Cristo. Como nós falamos hoje de manhã a respeito da santificação, Deus já nos olha como santo, embora nós não sejamos santos ainda. Mas posicionalmente somos santos. E nós somos íntegros porque aceitamos Cristo como Salvador. E a nossa integridade se dá no fato de que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós confessamos o pecado e reconhecemos que nós erramos. Então não se trata de perfeição absoluta, porque se assim fosse, ninguém chegaria a habitar na presença de Deus, né? Muitas vezes os frutos que nós produzimos não são frutos
de honra e glória ao nosso Deus. Mas nós somos, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que Ele olha para nós. E lógico, devemos sempre buscar viver em integridade. Aquele que pratica a justiça. Davi, ele diz que é uma pessoa honesta, uma pessoa que reconhece quando está errado. Ó, é justo, eu errei, está aqui, vou te restituir alguma coisa, vou consertar o que eu fiz de errado. Isso é uma pessoa que tem vive na prática da justiça, né? Reconhece suas falhas. Mas Davi continua dizendo: aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E aí, talvez nós poderíamos dizer: eu nunca vivi um dia em que eu não tenha difamado ou não tenha falado mal do próximo. Talvez até em pensamento, né? Mas o que Davi está dizendo aqui é aquele que tem uma língua controlada. Uma língua que procura, ao invés de prejudicar, procura ajudar. Nós sabemos que a língua, ela é Tiago nos fala isso, né? Nós vamos ler daqui a pouco o trecho de Tiago 3, mas a língua, ela tem arrastado muitas pessoas para a morte, para o inferno. Lá em Tiago 3, versículos 5 a 12, Tiago, ele fala o que esse pequeno membro no céu da boca pode produzir. Tiago 3, versículos 5 a 12. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves e répteis e seres marinhos se domina e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, o salmista está dizendo que aquele que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não fala mal do próximo, esse habitará na presença de Deus. O crente que teme ao Senhor, ele cuidará para que da sua boca saia somente aquilo que abençoa as pessoas. Não faz mal ao próximo. O seu desejo é de encorajar, é de instruir, é de exortar, com o propósito de fazer a pessoa crescer. Quem controla a língua, Provérbios nos fala, tem uma grande conquista. Provérbios, vamos ler 3 textos de Provérbios. Provérbios 10, 19, depois 13, 3 e 18, 21. Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. 10, 19. 13, 3. Quem vigia suas palavras conserva sua vida, mas o que fala demais arruina a si mesmo. E 18 e 21, existem outros versículos também que falam a respeito disso. Mas 18 e 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a fazer com que da nossa língua saiam coisas que possam amaldiçoar, que possam trazer desonra ao nome de Cristo. Então o salmista diz que aquele que não difama
com a língua, que não faz mal ao próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho, esse habitará na presença de Deus. Aquele que não utiliza a língua para caluniar, para difamar, maldizer, não fere os outros com fofoca ou palavras más, não diz meias verdades que possam trazer uma difamação ou calúnia, né? Algumas pessoas até se gabam, não, eu não falo mal, só falo o que eu vejo, mas aquilo que ela está vendo é carregado de maldade, e às vezes é melhor não falar do que destruir. Também o salmista diz que aquele que tem os olhos, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Ou seja, aqueles que têm os olhos voltados para o que é puro e santo. Reprova o que é desprezível, o que é indecente, o que não é conveniente, o que é imoral. Nós, como crentes, sabemos muito bem discernir entre o pecado, aquilo que é pecado, e aquilo que é correto, que é justo, que é honesto. E os nossos olhos deveriam desviar do mal, do imoral, do indecente, sempre. Nós vivemos uma época que parece que normalizou, a indecência normalizou. Não há mais reprovação aos nossos olhos, né? Não tem nada mais desprezível, nada mais imoral. É triste ver crentes que, se é que podemos considerá-los assim, né? Postando muitas vezes fotos, vídeos com aquilo que é indecente, desprezível, elogiando até mesmo aquilo que Deus condena. Eu estava conversando com as meninas esses dias e comentei algo que nós vimos, eu e a Elizabeth estávamos assistindo na televisão, um apresentador fazendo elogio a uma minissérie brasileira que retrata os crimes mais hediondos dos últimos anos no Brasil. E nós fomos assistir, eu fiquei imaginando que seria uma exploração, né? Seria explorada a investigação, a reconstrução do crime, o confronto, né? Mas não. Eu creio que mais de 70% do filme era homossexualismo. E então, mas que você quer o que na cadeia? Vai ter isso. Mas não é porque tem isso que eu tenho que ver. Parece que nós normalizamos. Não, é normal. Ixi, você vai na rua, você vai na Paulista, o que mais você vê é isso. É lógico, você não tem como tirar os olhos da casa, você está andando na rua. Mas nós não devemos buscar e procurar essas coisas. Né? E, infelizmente, tem muitos crentes que não apenas apoiam, aplaudem, né? E acham bonito isso aí. Mas aquilo que é desprezível aos olhos deve ser evitado, lançado fora. Porque se não é aprovado por Deus, não deve ser do meu interesse. E o salmista fala que aquele que tem os olhos, aquilo que é desprezível, aquilo que não presta mesmo, aquilo que realmente desagrada a Deus. Devemos tomar cuidado com o que os nossos olhos estão vendo. Aquele cântico infantil, cuidado, olhinhos, o que vê, não deve ser uma exortação só para crianças da escola bíblica dominical. Tem muitos adultos que deveriam tomar cuidado com o que estão alimentando a alma através dos olhos. Não, é só estou olhando uma vez, é só um pouquinho. E esse pouquinho, com o tempo, ele vai se transformando em algo corriqueiro, normal, não vê mais problema algum naquilo que ele está vendo. Ainda o verso 4 nos ensina que a palavra do crente deve ser uma só, né? Ele diz: honra os que temem ao Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. A palavra do crente deve ser uma só. Sabemos disso, a própria palavra de Deus diz que deve ser sim, sim, não, sim, sim, não, não. E aquele que muitas vezes promete algo, mas não cumpre. Aquele que declara algo, fala algo, mas depois volta atrás. Aquele diz aqui que jura
e cumpre o que prometeu, esses verão a Deus. Quantas pessoas, quantos crentes falam, não, pode confiar na minha palavra, mas 5 minutos depois ele está mudando toda a história, já não é mais aquilo. Nós sabemos que vivemos num mundo em que a cultura de tirar vantagem em tudo é sinônimo de ser esperto. Só que aqui o versículo da Bíblia, ele vai pelo caminho contrário. O salmista diz que aquele que cumpre a palavra, mesmo sendo prejudicado. Por quê? Porque ele prometeu. Se eu fechei negócio com uma pessoa por X, mas uma outra pessoa me oferece 2x, como crente, eu tenho que confirmar, eu tenho que manter a palavra com a primeira pessoa, mesmo que isso vai me trazer prejuízo ou um ganho menor do que, né? Mas nesse mundo que nós estamos hoje, facilmente alguém chegaria para a primeira pessoa com que ela fechou o negócio e dizer, olha, sinto muito, mas apareceu uma proposta melhor. Uma coisa é você está negociando e uma proposta melhor você escolhe. Outra coisa, você fechou o negócio, tá certo, então amanhã nós acertamos tudo, está confirmado, isso é seu. Eu pensando aqui em vender alguma coisa, ó, estou vendendo para você, amanhã a gente só acerta os papéis. Aí 5 minutos depois você vai lá, um outro fala, rapaz, mas eu compraria por 2x. Aí você liga para o outro e fala, sinto muito, mas você perdeu. O salmista está dizendo que nós, como crentes, se a nossa palavra é sim, sim, nós devemos cumprir ela, mesmo que haja prejuízo nisso. Mas como eu disse, na cultura em que hoje o esperto é aquele que tira vantagem de tudo, aliás, né? Até na época, nos anos 80, né, até os 90, tinha a chamada Lei de Gerson, né, que era a propaganda que falava do tirar vantagem, né, a propaganda de cigarro, né? O jogador Gerson falava, leve vantagem você também. Aí virou Lei de Gerson. Tirar vantagem de tudo. E muitos crentes, eles, embora tenham firmado a palavra com alguém, mas para ter uma vantagem melhor e maior, eles não cumprem aquilo que prometeu. E o salmista fala, olha, aquele que promete deve cumprir. Uma vez dada a palavra, o crente não deve voltar atrás. Mas como eu disse, nesse mundo em que o esperto é aquele que tira vantagem de tudo, o crente sincero e honesto é visto como um tolo, como um otário até. Mesmo que possa ser, mas quem que tem que nos julgar é o nosso Deus e não a sociedade. O salmista continua no versículo 5 dizendo, aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Tirar vantagem de um irmão necessitado. Né? E esse versículo talvez ele seja muito sensível para muitos crentes. Porque quando ele fala aquele que não empresta o seu dinheiro com usura ou com juro, né? A prática da usura é a cobrança de juro excessivo ou exorbitante. E nós sabemos que quem faz isso além dos bancos são chamados agiotas. Né? Eu já presenciei crente emprestando dinheiro para outro irmão que estava necessitado e cobrou juros acima das regras de mercado. E ele deveria simplesmente falar, irmão, eu vou te emprestar e fique tranquilo, tá? Você paga quando der, cumprindo exatamente o que a palavra de Deus diz. Nós vamos ver esse versículo daqui a pouco. Porque a ideia de eu vou emprestar dinheiro para o irmão e o irmão me devolva com juros de 8% ao mês. Espera lá, mas não é tudo isso. Não, mas você não está precisando de dinheiro? Eu tenho. O que Provérbios 11, 24 e 25 nos diz? Provérbios 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá a sua sede saciada. E o Senhor Jesus Cristo vai além, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 34 e 35. Lucas 6, 34 e 35. E se emprestam àqueles de quem esperam receber. Vamos ler a partir do 32.
Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensas terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles que esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso para os íntimos. Desculpa, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se você emprestar para alguém esperando receber, o mundo faz isso. Mas se você empresta para alguém não esperando receber, Deus se agrada disso. E o salmista está dizendo: quem habitará na presença do Senhor? Aqueles que não emprestam com usura. Aqueles que emprestam sem pensar em receber. Aquele que empresta e pensa assim: olha, irmão, você paga quando você tiver condições. Estou vendo a sua necessidade. Eu vou te ajudar. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje, não. Você quer quanto? Ah, tá. Põe aí 8, 10%. E aí estamos acertados. E aquele irmão que estava passando por necessidade se vê em maior necessidade ainda, porque não vai ter condições de pagar aquilo que ele está sendo cobrado. Por fim, o salmista diz que aquele que não aceita suborno contra o inocente. O justo não aceita o suborno. Aqui talvez vale para muitos juízes, né? Que na hora de julga de acordo com aquilo que vai receber, e o inocente é condenado. Ou alguém que recebe algum dinheiro para prejudicar um inocente. Essa é a prática do mundo, e o crente vai na contramão das coisas desse mundo. Deus abomina a perversão da justiça dos nossos dias. Deus rejeita a ideia de que todo homem tem um preço. O fiel, ele não oferece e nem recebe suborno. Aí já abrange todos, não está falando só de juízes, né? Ele não recebe e nem aceita suborno. Quando eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava no departamento de transporte ali, envolvia a área de trânsito também, todo processo que precisava de um alvará, por exemplo, alguém quer montar uma banca de jornal, ou uma banca de pastel, alguma coisa na calçada, precisava passar pela gente para ver se não ia atrapalhar trânsito, coisa desse tipo. Então, via o protocolo, a gente despachava. E quando tocava o telefone, a gente atendia o telefone, a pessoa queria saber por onde andava o seu processo. A gente entrava no sistema lá, estava na sala, estava na mesa do diretor, estava na mesa do secretário, estava em algum lugar. Não ficava com a gente. Né? O papel da gente era pegar e encaminhar. Uma pessoa uma vez falou assim: olha, se você adiantar o meu processo, eu te pago tanto. Falei, bom, primeiro que eu não tenho poder para isso, porque eu estou aqui na escala de autoridade, eu sou. Está no chão aqui, né? Tem mais gente acima de mim. Segundo, que eu não aceito suborno. Não é suborno, não. Falei, não, desculpa, mas não tem como. Né? E desliguei o telefone. Mas a gente sabe que é muito fácil as pessoas fazerem isso. Olha, se você adiantar isso aqui, eu te dou tanto. Crentes fazem isso. Aceitam e dão suborno. Porque, como eu disse, para eles o mundo é dos espertos. Só que o salmista diz: aquele que não aceita suborno contra o inocente. Nós vivemos num mundo assim, mas nós não precisamos ser igual ao mundo. Então, o tipo de pessoa que vive para Deus é o tipo de pessoa que nós vemos aqui com pelo menos 12 características do bom servo de Deus que o Salmo registra. Quem habitará na presença de Deus? Aquele que anda irrepreensivelmente, que pratica a justiça, que fala a verdade, não difama com a língua, que não faz mal ao próximo, não aceita corrupção, reprova o desprezível, honra ao que teme a Deus, aquele que sustenta o que fala, não empresta com usura, não condena o inocente e nunca será abalado. O salmista fala isso no final do capítulo.
Quem age assim nunca será abalado. Se não tem consciência pesada, não precisa ficar preocupado, porque você age de maneira honesta. Como eu disse, nós não somos salvos por não praticar essas coisas, né? Porque em dado momento nós falamos mal de alguém, nós difamamos alguém, algumas coisas só que a gente não faça aqui. Mas muitas vezes nós lançamos injúria contra alguém. Muitas vezes nossos olhos olham e se agradam daquilo que é desprezível, porque somos imperfeitos e pecadores. Mas nós lutamos contra isso. E nós buscamos a face de Deus para que Deus nos ajude a nos limpar diariamente contra essas coisas. Então, sendo sincero, nós chegaremos à conclusão que nenhum de nós poderia habitar na presença de Deus se as condições fossem essas e humanas. Mas pela graça e misericórdia de Deus, podemos nos aproximar dele com o coração sincero e arrependido, confiantes em seu amor. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Eu não sei se Hebreus 16, né? Hebreus 4, 16. O autor, ele diz: portanto, aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Somente pela graça e misericórdia de Deus é que nós iremos habitar na presença dele. Tiago ainda nos fala, no capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8 diz: cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, haverá um reconhecimento da nossa incapacidade de se apresentar na presença de Deus pelos nossos próprios méritos. E nós vamos entender que pela graça, pela misericórdia de Deus, nós nos aproximamos dele e somos convidados a habitar com ele, se tão somente cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Nós devemos chegar a Deus com os corações purificados do pecado, cientes de que um dia habitaremos a presença do Senhor para todo sempre, livre de todo pecado. Nunca mais iremos estar vivendo em pecado. Como falamos hoje de manhã, a condição final de santificação será na eternidade, quando seremos como Cristo é. Porque nesse mundo, infelizmente, ainda praticamos e agimos muitas vezes na carne. Mas devemos lutar diariamente para que tudo aquilo que é reprovado por nosso Deus também deve ser reprovado por nós. Assim, habitaremos na presença do nosso Deus. Que nossas vidas, nós possamos viver nossas vidas em busca da excelência do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos diariamente falar: Senhor, eu não sou tão bom quanto gostaria, mas eu quero melhorar. Ajude a ser melhor. Senhor, eu tenho uma falha muito grande nessa área de comentar da vida dos outros. Ajude-me a não fazer mais isso. Que o Senhor possa me lembrar e eu evite, quando comentarem de alguém, eu não querer estar falando também. Lutamos diariamente contra o nosso pecado, sabendo que quando pecamos temos a quem recorrer, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, né? Temos lutas, temos falhado, mas podemos nos aproximar de Deus se tão somente cremos que Ele é o nosso Redentor e Salvador fiel. Então, quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem poderá morar no seu santo monte? Aqueles que com fé confessarem Cristo como seu Salvador. Não porque são irrepreensíveis neste mundo, mas que foram comprados e lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o cidadão que habitará no céu. Ele não comprou a sua salvação, ele apenas adquiriu a salvação por meio daquele que comprou a sua vida pelo precioso sangue, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos viver como verdadeiros cidadãos do céu, nesse mundo, brilhando e espelhando a pessoa de Jesus Cristo. Amém?